Pois é, precisamos falar a respeito da escalação de amanhã. Kleber Xavier ouviu o torcedor, muitos torcedores pediram Escobar na lateral direita. Eu acho uma coisa bem estranha. Tomara, torço para que dê certo, mas também acho um teste válido, porque o Santos hoje talvez possa contar com o Aderlan quando ele vir a se recuperar fisicamente. Não sei se como titular, mas para o elenco. Agora os outros dois laterais. O Léo Godoy não tem a menor condição e o Sherman não está pronto ainda. Essa é a verdade. Gostaria que ele tivesse, mas toda vez que ele entra em campo ele mostra que está muito longe de estar pronto. Acho que o Santos tem que ter calma com ele. O Santos que recusou uma proposta recente do Red Bull Bragantino, acho que de 12 milhões de reais por ele. O Santos fez bem em recusar essa proposta. Mas o fato é que o Santos hoje precisa de lateral direito e pode encontrar na lateral direita, na lateral esquerda a solução, já que o Souza entrou tão bem. Então surge essa tentativa de improvisar o Escobar na lateral direita. Eu vou falar sobre isso e vou falar sobre também a escalação do meio pra frente, que tem algumas coisas que me incomodam brutalmente. Coisas que eu não gostei mesmo. Mas antes gostaria de pedir o seu like, pedir sua inscrição. Nós somos um canal ainda muito pequeno aqui, então eu conto com a sua inscrição, conto com a sua adesão, com o seu comentário, com o seu like, com o seu hype. Então interaja com o vídeo, que é uma maneira de uma galera que assim, pô, não tem como mandar um valeu demais, que pra quem não sabe é uma graninha pro produtor de conteúdo. Pelo menos eu engajo, deixo o like ali, que isso é muito importante pra quem produz conteúdo, porque mostra pro YouTube que a gente tá sendo relevante e recomenda esse vídeo pra mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. E sempre que assim, recomendar o vídeo pra mais pessoas, tenham em mente que é recomendar a palavra sobre o Santos. A gente aqui fala sobre o Santos, então a gente tá de alguma maneira divulgando a marca. Então é também uma coisa positiva para o clube. Quanto mais gente estiver falando, quanto mais gente estiver escutando se falar de Santos, mais relevância o Santos tem. Dito isso, vamos lá. A escalação é a seguinte para amanhã, tá? Esse foi pelo menos o treino, como o time começou a treinar. Pode ser, segundo o Lucas Mussetti, que o Kleber Xavier tenha feito alterações ao longo do treino, mas esse foi o time que ele esboçou para começar amanhã. Gabriel Brazão volta ao gol ao lado de João Paulo, Escobar na lateral direita, na zaga Zé Ivaldo e Basso, o Luizão que foi bem contra o Leipzig e foi preterido. Vamos lembrar que o Luan Pérez está suspenso desse jogo, então deve ser um Zé Ivaldo jogando pela direita e um Basso pela esquerda, o que me preocupa muito, porque no ano do rebaixamento, os jogos que ele jogou pela esquerda foram muito ruins. Eu espero que o Zé Ivaldo jogue pelo lado esquerdo e o Basso pela direita. Eu acho menos pior. Vamos esperar o desenho no momento que o jogo começar. Souza na lateral direita. A dupla de volantes é mantida com Tomás Rincon e Zé Rafael. Aí vem com o Neymar de meia. Mas existe uma dúvida entre ele e o Barreal. E se o Barreal entrar, o Barreal entra pela direita e o Roleiser vem para o meio. O Neymar sentiu um desconforto no tornozelo. Aliás, se machucou de novo. É impressionante, assim. Impressionante. Mas parece que ele vai para o jogo. Só não sabe se vai como titular ou no banco de reservas. Se ele jogar, for titular, o Roleiser entra do lado direito, o Guilherme do lado esquerdo e o David Washington na frente. Então vamos por muitas partes aqui, tá? Primeiro, não tem como a gente não falar sobre essa questão do Escobar na direita e o que eu penso a respeito disso. Eu preferia testar alguns outros nomes destros na direita ao invés do Escobar. Mas eu também entendo que hierarquicamente você tirar o Escobar do time para colocar o Souza, que é o que eu faria, é difícil, né? Porque o Escobar é um dos jogadores que mais entregam na temporada e na temporada passada. É muito difícil você bancar o Escobar do ponto de vista de gestão de grupo. Você fala o quê pro cara? Fala assim, pô, o moleque entrou 2 partidas que eu não tava e tomou minha posição, tomou a posição dos jogadores que mais entregaram pro time no ano. Então acho que tem uma questão de gerenciamento de grupo aqui, você arrumar um lugar pro Escobar jogar. E aqui o que eu teria feito de diferente, tá? Eu jogaria com 2 laterais, não o Souza de ponta, mas eu jogaria com 3 zagueiros, com o Escobar fazendo o zagueiro pela esquerda, já que você não tem o Luan Pérez, você joga com uma linha de 3 atrás, com o Escobar pela esquerda, o senhor Zé Ivaldo pelo meio e pode ser o Basso ou o Luizão pela direita. Aí você tinha ali, poderia jogar com alas, o Souza de um lado, você poderia jogar, não quero nem o Léo Godoy, nem o JP Sherman do outro lado, você pode dar profundidade. Tassiano é difícil escolher, né? Veron também é difícil escolher, né? Mas de repente você pode dar profundidade com o Guilherme jogando do outro lado aberto. E aí você tem 3 homens de meio de campo e um centroavante na frente, né? Num 3-6-1. Ou você poderia fazer o quê? Você poderia jogar com
Dois volantes, Neymar de meia e dois atacantes na frente, né? David Washington e Tiquinho, ou daria para jogar, por exemplo, com o Roleiser de meia e o Neymar na frente ao lado do David Washington. Daria para fazer isso. E aí você manteria o Escobar jogando pelo setor dele na esquerda e o Souza com mais liberdade para atacar. É como eu montaria para utilizar esses dois jogadores. Eu não colocaria o Escobar na direita pelo simples aspecto de você ter um lateral direito canhoto, ele precisa ter a perna direita, porque ele vai ser forçado a utilizar o corredor várias vezes. E o Escobar não tem essa técnica. Eu acho muito preocupante. Espero que dê certo, espero que ele surpreenda, espero que ele jogue muito e do ponto de vista defensivo ele vá tão bem quanto ele vai protegendo o lado direito, o lado esquerdo do campo, mas não é como eu escalaria esse time. Mas aí que tá, né? E é importante sempre bater nessa tecla. O senhor Kleber Xavier deu uma entrevista dizendo que não gostava do 4-3-3, que não jogava no 4-3-3, que não era a preferência dele. Ele só não jogou no 4-3-3 naquele jogo contra o Ceará, que jogou no 4-4-2. Todos os jogos até agora do Kleber Xavier foram no 4-3-3. E ele não muda, inclusive, para a entrada do Neymar no time, sacrificando o Roleiser, e eu vou comentar sobre o quanto eu achei horrorosa essa escalação do meio para frente, e eu vou explicar taticamente o porquê que eu acho isso. Significa que vai dar errado? Não. Eu não gostei da escalação do Kleber Xavier contra o Vitória, e em termos de resultado deu certo, e eu reconheci isso no pós-jogo. Ali, inclusive, ter escalado o Guilherme, que eu jamais escalaria para aquela partida, deu resultado, o cara foi o autor do gol. Perdeu um gol ridículo, é verdade, mas a jogada do gol ele foi importante, ele começa a jogada e finaliza lá dentro da área. O Santos ganhou passando pelos pés e pela cabeça do Guilherme. Foi um acerto do senhor Kleber Xavier. Mas eu acho que agora ele começa a errar feio de um ponto de vista que o Santos começa a se dar bem, que é do ponto de vista defensivo. Se a linha de 4 tá tranquila, o Basso jogou razoável contra o Vitória, você coloca o Escobar na direita, que é um bom marcador, o Souza jogou muito bem defensivamente nesses dois jogos, então você tem uma tranquilidade defensiva ali, e com dois volantes à frente, como é o Rincon e o Zé Rafael, muito me preocupa esses 4 jogadores de frente em termos de marcação, tá? Vamos lá, assim, algumas coisas que me preocupam e eu preciso recapitular aqui a escalação. O que eu acho, tá? O Neymar é um cara que você não pode exigir que ele marque ninguém. Só que ele joga num setor hoje vital, que é o meio de campo, que se você não tiver um cara no meio de campo, nesse trio, que marque, você sobrecarrega totalmente os dois volantes. E você sobrecarrega principalmente os dois pontas. Porque como que o Santos marca defensivamente? O Santos dobra, faz 2 linhas de 4 com o Guilherme de um lado e o outro ponta do outro, e você marca com os dois volantes e dá liberdade pro Neymar e pro David Washington flutuarem lá na frente. Jogando com o Neymar nessa posição, você vai sacrificar o Roleiser. O Barreal, ele consegue entregar na marcação. Ele consegue voltar. É parte da característica do Barreal. O Guilherme também consegue oferecer isso pelo outro lado. Rodolfo, então você está dizendo que tem que tirar o Roleiser. De duas, uma. Para você jogar assim, ou você tira o Roleiser, que você vai sacrificar o Roleiser, ele vai virar assistente de lateral na direita e você vai prejudicar o futebol do Roleiser. Ele vai cair de produção. E o Roleiser já jogou assim em vários jogos. Ele começou no Santos jogando na ponta direita e foi muito mal em todos os jogos. Ele se encontra quando ele começa a jogar pelo meio. Vocês sabem muito bem disso. Vocês assistem todos os jogos do Santos como eu. Sabem muito bem disso, que ele começa a ser elogiado. Inclusive eu me lembro de fazer lives pós-jogos junto com o Edu, lá no Vem Pro Peixão, e o Roleiser ser o principal alvo de muitos torcedores quando ele atuava pela direita, dizendo o Santos cometeu uma barbaridade de contratar esse cara. Esse cara até agora não jogou nada. Bastou o Neymar se contundir, o Santos encontrar essa posição dele jogando no meio, que o futebol dele cresceu muito. Só que como é que faz pra você colocar os dois jogadores pelo meio taticamente? Que é o que eu faria, tá? Primeiro, assim, vamos recapitular. A gente olha muito, eu vejo muita gente dizendo, muitos jornalistas importantes dizendo que a seleção brasileira tem que jogar pro Neymar como a seleção argentina jogou pelo Messi. E quando você olha, por exemplo, o que a seleção argentina fez naquela Copa do Mundo, a seleção argentina, para dar liberdade pro Messi, colocou 3 volantes atrás dele. Você tinha McAllister, você tinha Enzo Fernandes e você tinha Depou, ocupando o meio de campo. O Messi partia da ponta direita pro meio, tinha liberdade para flutuar. Aí você tinha o Di Maria partindo da ponta esquerda pro meio com liberdade para flutuar. E o centroavante que ganhou a posição durante a Copa, que foi o Julián Álvares. Mas você tinha 3 caras dando sustentação no meio de campo. O Santos, com o Neymar jogando nessa posição
de 10, ele depende fundamentalmente, para funcionar, o time, da marcação defensiva desses dois volantes para fazer a segunda linha de 4. Só que se você coloca o Roleiser para fazer a ponta direita, você vai sacrificar o futebol do meia mais criativo do time. Ah não, mas o meia mais criativo do time é o Neymar. O Neymar hipotético. O Neymar que a gente viu até agora não mostrou isso. Vamos esperar, a gente espera que seja. Agora, dá para jogar com os dois juntos de que maneira? Como eu escalaria esse time? Tá? Eu teria um terceiro homem de meio de campo que poderia vir até ser o próprio Roleiser. O próprio Roleiser. E o que eu faria? Se você... De duas uma, tá? Ou você pode fazer um losango no meio, como fez o Ramon Dias, e então você escala Rincon, Zé Rafael, Roleiser, Neymar e 2 atacantes. Então você tem 4 homens no meio de campo, o Neymar sendo a ponta do losango. Você tem 3 caras atrás. Ah, mas Rodolfo vai sacrificar o Roleiser do mesmo jeito que vai fazer ele marcar, mas é muito diferente você cair para marcar pelo meio de você ter que ficar acompanhando a lateral toda hora. Você acompanhar a lateral toda hora vai te desgastar. Ah, mas Rodolfo, no losango, os 3 volantes, ele tem que marcar o lateral pelo lado, senão vão dobrar em cima do lateral. Então beleza, de repente o losango não é o melhor esquema para encaixar os dois. Como seria a minha maneira de encaixar, tá? O que eu faria? Eu teria, se eu fosse o treinador, tivesse todo o poder de escolha ali, o que eu faria? Eu teria o Neymar de falso 9. Ah, Rodolfo, você tiraria o David Washington, o Tiquinho. Cara, quem tá fazendo gol com a camisa 9 do Santos hoje? Primeiro que você teria o Neymar mais perto do gol, e o Neymar mais perto do gol ele é muito mais perigoso. Qualquer bola que ele receba num drible, numa tomada de decisão, ele pode até sofrer um pênalti. Você manteria o Roleiser na posição dele, e você teria 2 pontas que marcam, que são no caso o Barreal e o Guilherme jogando pelo lado. Era como eu faria, e você manteria o esquema tático que o Kleber Xavier tá adotando. É muito simples. Tira o David Washington, mantém o Neymar na frente de falso 9, flutuando, jogando com liberdade, e ele jogando ali, ele não precisa voltar em momento nenhum. Só faz aquela primeira pressãozinha, se der. Entendeu? Como o Tiquinho muitas vezes faz. Eu sei, é um tipo de jogo diferente, você não tem o pivô, mas já com o David Washington também não tem esse pivô. Não é esse cara que pega a bola de costa, que ajeita para quem tá chegando. É um jogador de movimentação. Por que o Neymar não pode fazer essa função? Função que inclusive eu acho que ele vai fazer na seleção brasileira se ele se recuperar fisicamente na mão do Ancelotti. Não esperem que o Ancelotti vai escalar o Neymar como meia, camisa 10, com só 2 volantes atrás, 2 pontas e um centroavante. Ele vai perder meio de campo para todo mundo. Foi assim que o Dorival tomou 4 da Argentina, que tinha 5 homens no meio de campo e um atacante só. Tinha 5 meio-campistas naquele dia. Foi bola para lá, para cá, tic-tac e gol. Por quê? Porque você precisa ter superioridade numérica no meio de campo. E o Ancelotti não é burro como o Dorival. É um técnico fraco. Ele jamais vai fazer isso prejudicando a marcação do meio de campo. E o Kleber Xavier, ao escalar o Neymar nessa posição, ele sacrifica muitos pontas. Na seleção brasileira, você não pode ficar sacrificando o Rafinha e o Vinícius Júnior. Você não pode. São os caras que hoje são os melhores jogadores brasileiros. Eles têm que decidir. Então, para isso, o que você faz? Você tira o centroavante, coloca o Neymar entre eles e coloca 3 caras por trás. Você dá sustentação no meio de campo. Então esses 3 caras lá na frente podem bagunçar. Você não precisa de 4 caras. Esses 3 caras são suficientes. A seleção da Argentina foi campeã do mundo assim, com o Messi, Di Maria e o Julián Álvares. Tinha 3 volantes por trás, 3 ótimos volantes, é verdade, mas jogava assim com sustentação no meio de campo. Então eu vejo o Santos nesse aspecto muito capenga do ponto de vista defensivo, porque ele vai acabar sacrificando o Kleber Xavier, vai acabar sacrificando o seu meia mais talentoso, que é o Roleiser, fazendo ele ficar marcando o lateral toda hora. Não, é muito... E outra, daria para fazer outra coisa também. Daria para você jogar da seguinte maneira, daria para você jogar com o losango, mas sem o Neymar como ponta do losango. Daria para você jogar com o losango, com o Neymar jogando com uma dupla de ataque, com o próprio Guilherme ou David Washington, e o Roleiser fazendo a ponta do losango. E aí você teria que ter o quê? Mais um terceiro volante. Por exemplo, o Schmitt está recuperado. Você faz o Rincon jogar no camisa 5, Zé Rafael pela direita, Schmitt pela esquerda, ou o Schmitt pela esquerda, o Zé Rafael pela esquerda, o Schmitt de camisa 5, Zé Rafael pela esquerda e o Rincon pela direita. Aí você pode escolher o posicionamento dos 3. Você tem 3 homens de marcação. A ponta do losango pode ser o Roleiser. E lá na frente, Neymar e Guilherme com liberdade. Lá na frente, Neymar e David Washington com liberdade. Aí você vai ter que abrir mão do esquema de pontas. Duvido que o Kleber Xavier faça isso.
O Tite joga assim a carreira inteira. O Kleber Xavier estava há 24 anos com o Tite. O Kleber Xavier fez uma variação tática no Santos que foi o 4-4-2. E o 4-4-2, você também joga com duas linhas de 4 para marcar. Você também joga com dois pontas. Ele nunca jogou num losango na vida. Não sabe fazer. Não joga nem sequer com 3 zagueiros. Quando vocês viram o Tite jogar com 3 zagueiros? O máximo que o Tite faz, e também o Kleber faz, é saída de 3. Que inclusive pode acontecer amanhã. Eu tô até curioso para ver como vai ser essa saída de 3, sendo que o Escobar vai jogar do lado contrário, puxando toda hora pelo meio, vai ficar muito fácil de marcar. Vamos ver como que vai acontecer, é uma preocupação tática que eu tenho. Mas é muito diferente você fazer uma saída de 3 e espetar um ponta na segunda linha do que você jogar com 3 zagueiros. Ele não joga assim, o Tite não jogava assim, ele não aprendeu a como fazer isso e não vai ficar se aventurando na primeira passagem dele como treinador. Ele vai fazer o que ele aprendeu, o feijão com arroz, que é esse esquema. O máximo que vai mudar é sair de um 4-3-3 ou 4-2-3-1 para um 4-4-2. Ponto. Não vai mudar. Os pontinhas vão ficar. Então, esse losango que eu adoraria ver com Schmidt, Rincon e Zé Rafael, Rolézer na ponta do losango, Neymar e David ou Neymar e Guilherme na frente, esquece. Não vai acontecer. Agora, se não vai acontecer isso e você quer manter o desenho, de novo, transforma o Neymar em centroavante, em falso 9. Dá liberdade para ele flutuar, para ele ficar perto da área, num setor que ele não vai precisar ficar buscando bola. Na volância e perdendo bola contra o CRB, ele buscou 2 bolas ali, perdeu, gerou contra-ataques. Ele não está fisicamente pronto ainda para atuar num setor de meio de campo que só vai ter outros 2 caras. Você vai perder o meio de campo. Não faça isso, Kleber. Tira o centroavante do time. Hoje o Santos não é refém de um centroavante. Nenhum centroavante do Santos está fazendo gol. O Tiquinho não está fazendo gol. O David Washington não está fazendo gol. Nenhum. É um momento propício para você abdicar do próprio centroavante. Deixa o Neymar mais perto. O Rolézer perto dele fazendo tabela, vindo de trás, jogando na posição dele. Barreal na direita e o Guilherme na esquerda. Os caras, o Neymar ainda vai ter, como ele gosta muito de jogar como arco, 2 caras fazendo facão em diagonal o tempo todo, criando espaço pelos 2 lados para ele atuar, e vai ter a companhia do Rolézer para armar o time, para fazer tabela. Se ele fizer tabela com o Rolézer no meio de campo, é muito diferente de ele fazer com o Tassiano, a bola não vai voltar quadrada. Eles precisam jogar próximos um do outro. Mas assim, o que me chama atenção nos times do Tite, e o Kleber Xavier esteve lá, por isso que a gente tem que olhar para os times do Tite na hora de analisar o que a gente pode vir a esperar do Kleber, é que o Tite nunca abriu mão do centroavante. Nunca, exceção de alguns momentos, mas não, acho que não foi nem ele, cara, que colocou o Rodriguinho de centroavante no Corinthians, acho que foi o Carille, não foi ele. O Tite tinha o Jô, o Tite tinha o Liedson, o Tite tinha o Guerreiro, teve o Escambau, mas ele não abre mão dessa função de centroavante. Então, qual que é a chance de eu achar que o Kleber Xavier vai abrir mão do centroavante? E aí, com isso, você ter o Neymar nessa posição de meio de campo, sendo que ele não marca ninguém, você vai forçar o Rolézer a ficar virando assistente de lateral e ficar marcando. É uma pena com o Rolézer. É triste com o Rolézer isso. Eu sei que ele jogou no Estudiantes ali, que ele foi muito bem, mas no recorte do Santos que a gente viu na temporada, todos os jogos que ele jogou pela ponta direita, ele não jogou nada. Absolutamente nada. E ele tem que marcar que não é característica dele. Você vai matar um cara quando você poder ter 2 caras pelo meio. É uma pena. Eu sei até que o Kleber, às vezes, pega o ponto, dá liberdade para ele encostar, mas é em momentos esporádicos do jogo. Que ele pode sair da ponta, encostar e bagunçar a defesa. Mas é momentos esporádicos. Ele, no final das contas, vai acabar jogando longe do Neymar o jogo inteiro. Então, sinceramente, uma pena. Uma pena que esse tenha sido o esquema, tomara que dê certo. Às vezes você tem uma escalação, você faz uma escalação que não é a mais correta, mas encaixa com o jogo adversário, os caras jogam bem e tudo mais. Né? E o que a gente, no fim do dia, a gente precisa hoje é de pontos. Né? Se o Santos ganhar, eu estarei feliz, mas fato é que ainda falta, gente. Ainda falta muito para eu ver um desenho de time que possa vir a ser competitivo. E com essa ideia do Kleber Xavier aí de, cara, tornar o meio de campo com o Neymar só de 3 homens e ter que forçar os pontas a voltarem, o Guilherme eu acho que até garante, mas o Rolézer não. E aí eu falo, quando o Soteldo voltar, como é que você vai fazer? Com o Neymar lá na frente, Soteldo de um lado, o Rolézer do outro e com o centroavante na frente, porque o Soteldo não marca ninguém pelo lado, não é característica. Aí o Santos defensivamente tá morto. Tá morto.
Tá morto. Eu espero que o Escobar na lateral direita consiga conter os avanços da dificuldade que o Roleiser tem de recompor. Não que o Roleiser não recompõe, ele é um cara tático importante, mas não é a sua principal característica. E outra, essa volta dele o tempo todo vai fazer com que ele fisicamente esteja morto no segundo tempo, que é o que tem acontecido, inclusive jogando pela meia. É uma das coisas que tem me preocupado, o desempenho do Roleiser no segundo tempo, desempenho físico, mas aí é um papo para especialista pra gente entender o que tá acontecendo no departamento físico do Santos, de preparação. O Santos que mudou seu preparador físico recentemente, com o Fábio Massaredian, que chegou junto ao Kleber Xavier. Enfim, essa é a minha visão de tática, essa é a minha visão de futebol, essa é a minha visão que eu gostaria de ver. 3 caras por trás, o Roleiser ali de meia e o Neymar lá na frente, ou a manutenção do esquema com o Neymar de falso 9. É isso que eu gostaria de ver, que eu acho que daria mais equilíbrio tático ao Santos. Mandem, se alguém tá vendo o vídeo aqui e conhece o Kleber Xavier, manda pra ele, quem sabe eu convenço o homem. Manda pra ele, cara. Talvez ele não tenha pensado nisso. Faça isso, faça esse movimento. Fechou? É isso, a gente vai se falando. E eu volto aqui talvez hoje ainda, tá? Porque tem outras coisas que estão rolando no Santos que a gente precisa discutir. Então fica atento, ativa o sininho para não perder nada, tá? E deixa seu like, que assim o YouTube também te recomenda. Grande abraço e até o próximo vídeo. Comenta aí que quero saber a sua opinião.